Bom dia, meninos. Vamos para mais uma aula e vamos dar continuidade às práticas corporais de aventura na nossa aula 2, certo? Nesta aula, nós vamos começar a falar sobre o skate, que é uma modalidade, é uma prática, um esporte de aventura urbano, certo? Então, o skate, ele surgiu na década de 50 no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E os inventores desse esporte foram os surfistas. O que é que aconteceu? No período de maré baixa e quando havia poucas ondas, eles começaram a colocar as rodinhas de patins na prancha de madeira, na prancha de surf. E aí ele ficou conhecido inicialmente como surf do asfalto, tá? Inicialmente, as pranchas elas eram retangulares, igual mesmo uma prancha de surf. Depois, com o passar do tempo, que eles foram adaptando e começaram a surgir os fabricantes de skate, tá? Nós temos aí o Larry Stephenson, que ele foi o criador da marca Macarra, e ele foi o primeiro que passou a fabricar os skates com pranchas em formato similar às usadas no surf e de uma forma mais padronizada, certo? E continuando aqui, com mais skates sendo fabricados e desenvolvidos, nós temos algumas datas marcantes, tá bom? Em 1960, houve os primeiros campeonatos, justamente pela essa padronização dos skates, e esses primeiros campeonatos, eles surgiram na Califórnia, tá? Na década seguinte, que é 1970, os skatistas californianos, eles passaram a utilizar as piscinas vazias com um fundo arredondado como pista de skate, tá? É uma prática que a gente consegue observar até nos filmes que ainda existe. Em 1980, ocorreu o uso de rampas de madeira. Então, foi desenvolvida essas rampas de madeira em locais onde até então não era comum se praticar skate. É por isso que hoje ele é um esporte urbano, porque esses locais eles foram adaptados para essa prática de skate, tá? E aí, com a popularização do esporte, o skate, ele se tornou um estilo de vida para algumas pessoas, né? Então, os skatistas, eles têm uma cultura própria, eles têm gírias do que fazem parte desse grupo e eles têm até roupas características. Em 1990, o skate ele começa a ganhar uma projeção mundial. Então, o grande líder desse movimento, ele foi o skatista norte-americano Tony Hawk, tá? Bom, no Brasil, o skate, ele passou a ser praticado na década de 60 e ele sofreu muita influência dos norte-americanos, tá? Só que foi somente a partir da década de 70, 1970, que o esporte ganhou mais projeção no país, ou seja, que as pessoas começaram a praticar ele de fato, tá? Em 1974 foi inaugurada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a primeira pista de skate na América Latina. E nos anos seguintes começaram a ter as primeiras competições, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aí, em 2000, foi fundada a Confederação Brasileira de Skate, tá? Naquela época, alguns skatistas brasileiros eles já haviam conquistado até projeções mundiais, já eram conhecidos até fora do país, viu? E aí, gente, um dos principais atletas brasileiros de todos os tempos foi o Bob Barquiste, tá? Ele foi eleito o melhor skatista no mundo em 1997. Bom, e o bom desempenho dele
fez com que ele ganhasse medalhas, né? E que os brasileiros, que os atletas brasileiros começassem a ser vistos com bons olhos pelos outros países, né? Fora do Brasil. E aí, gente, o skate, ele não tem uma regra específica, ele não tem uma receita. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que é necessário fazer? O importante, o ganhador, ele vai ser aquele skatista que demonstrar um melhor desempenho, as melhores manobras, vão ser avaliados pelos juízes de acordo com os critérios de precisão e dificuldade. Então, se você se propôs a fazer uma manobra difícil e executou ela muito bem, então a sua avaliação, a sua pontuação vai ser alta e você tem chances de ganhar. Agora, se você executou essa manobra e cometeu algumas falhas, caiu de joelho, colocou a mão no chão no momento que não era para colocar, ou a sua pontuação vai ser baixa ou mesmo não vão nem validar, tá? E existem, na verdade, várias modalidades de skate. Freestyle, downhill speed, downhill slide, slalom vertical, street, park, mini rampa, mega rampa ou big ray. Gente, nós vamos estudar, conhecer cada uma dessas modalidades, tá? Não as regras em si, porque como eu falei, não existe uma regra específica. O importante é você executar da melhor maneira possível. Mas nós vamos conhecer o que significa cada uma dessas modalidades, cada uma dessas manobras, tanto na teoria como na prática. A prática que eu falo não é que vocês terão que fazer, não. A prática é com vídeos, com imagens, de forma que vocês consigam compreender e diferenciar essas modalidades de skate, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula, tá? Lembrando que esse conteúdo, o slide, ele tá em tópicos, então eu preciso que vocês ou copiem ou imprimam no caderno, não tem problema nenhum imprimir no caderno, imprimir e colar no caderno. Eu só peço que vocês coloquem a explicação, isso que eu tô falando, que eu tô explicando, os detalhes. O que não está no slide, que vocês anotem no caderno para facilitar a compreensão de vocês e até mesmo para facilitar na hora de estudar para a prova, tá bom? Eu sei que eu passei uma atividade na aula passada. Essa atividade nós vamos conversar sobre ela na próxima aula, que será sobre no aplicativo Zoom. Então, eu já estou deixando aqui claro que a nossa próxima aula será ao vivo, nós usaremos o Zoom, tá? E nós vamos discutir sobre a atividade passada, sobre esta atividade aqui. O que é essa segunda atividade? Escolha uma modalidade de prática de skate para pesquisar. Professora, mas que modalidades são essas? Eu acabei de explicar, é só voltar um slide. Pode ser qualquer uma dessas modalidades aqui nesse quadrado preto. Vocês vão escolher uma, tá bom? E aí, vocês vão pesquisar. Essa pesquisa, ela deve ser escrita no caderno, escrita, nada de digitado, manuscrito, tá bom? E vocês vão colocar fotos ou desenho exemplificando. Como assim? Vou voltar aqui um slide para explicar melhor. Digamos que eu vou escolher a modalidade street. Não. Modalidade vertical. Eu vou pesquisar o que é essa modalidade vertical. É quando o atleta fica na posição em pé, só que de cabeça para baixo. Estou dando um exemplo, tá bom? Já expliquei a modalidade e agora eu vou colocar uma foto para exemplificar aquilo que eu coloquei em forma de texto. Professora, eu não achei a foto, então, professora, eu não consigo imprimir.
Achar a foto vocês vão achar, com certeza, que eu já pesquisei, tá? Mas eu não consigo imprimir, não tem como eu imprimir. Você pode desenhar. Não quero aquele bonequinho de palitinho, tá bom? Um desenho bem feito, caprichado, tá? Do jeito que vocês sabem fazer, digno de respeito. E aí, a nossa próxima aula, na nossa próxima aula, né, vocês vão entregar a atividade 1 e a atividade 2. Lembrando que essa entrega, quando eu falo entrega, é que nós vamos usar o aplicativo Zoom e eu vou querer ver o caderno de cada um de vocês. Vocês vão poder mostrar o caderno em frente à câmera, tá bom? Para eu ver se vocês fizeram da maneira correta, e cada um vai pôr a sua opinião, tanto aqueles que escolheram, que falaram sobre o tipo de prática de aventura que tinham vontade ou já fizeram, né, já realizaram, e sobre essa modalidade do skate. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse conteúdo, vocês podem anotar no caderno, e aí na nossa aula, que nós vamos fazer pelo Zoom, vocês podem logo me perguntar para eu tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Beijo grande no coração, estudem, escrevam tudo no caderno e até a próxima.